Vamos torcer para o Sport vencer, não é? Torcer para o Caldeirão se inflamar novamente. E que, Sport, por favor, mete uns 4 no Vasco. Mete uns 4 gols no Vasco. Por favor, nunca te pedi nada. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, e hoje um vídeo diferente, é isso mesmo, né? A gente sempre traz aqui notícias do nosso Vascão, deixando aqui a opinião, mas hoje é um vídeo diferente, porque família vascaína, domingo tem uma decisão confirmada lá na Ilha do Retiro. Na minha opinião, o Vasco ganha, carimba o passaporte Série A em 2023. O Sport perde, irmão, mais um ano aí na Série B. Essa é a minha opinião, então esse jogo vale muito, família vascaína. E aí tá tendo provocação aí do lado de lá e do lado de cá. Eu quero passar aqui uma declaração do Lucas, né, do canal do Gigante, que vascaíno, que gerou muita repercussão aí nos youtubers do esporte. Eles comentaram, eu quero trazer aqui, a gente vai deixar aqui a nossa opinião também. Eu vou colocar o link na descrição aqui dos dois canais aí do esporte, né, pra galera no domingo ver quem vai zoar quem, e Vasco ganhando, com certeza vai ganhar, a gente dá uma zoada neles lá, porque futebol é isso, família vascaína, futebol é leveza, é brincadeira. Pô, sempre quis trazer um vídeo aqui dessa maneira, zoando, brincando, e finalmente vou conseguir aí. Vamos lá zoar a galera no esporte, vamos ganhar dos caras lá na Ilha do Retiro. Primeiro a gente vai passar aqui a declaração do Lucas, que gerou tanta repercussão aí nos canais lá do esporte. Se liga só. Já começo com o seguinte argumento. Você acha que quem tá olhando com mais medo? O Vasco olhando para baixo e vendo o Sport, ou o Sport olhando para cima e vendo o Vasco? Só isso. Só isso já vence qualquer tipo de argumento. E eu falo o seguinte para você que tá com medo. Torcedor, vamos colocar a botar nos lugares certos as coisas certas. O Vasco é o Vasco e o Sport é o Sport. Tá aí, família vascaína, essa declaração do Lucas gerou uma repercussão que eu vou passar aqui. Mas eu preciso pontuar aqui rapidamente que eu discordo do Lucas. Eu sempre falo isso aqui no canal, nas lives. Uma coisa é a instituição Vasco da Gama, torcida, todos os títulos, toda a história que o Vasco tem. Outra coisa é esse time do Vasco. E esse time do Vasco não põe medo em ninguém. Essa é a realidade. O Vasco construiu aí nessa Série B, são 8 derrotas consecutivas. Preciso pontuar aqui, família vascaína. O Vasco, vou citar o Brusque, né? O Brusque na live que eu fiz de pré-jogo no último jogo, o Rodrigão lembrou muito bem isso aqui. O Brusque tem aí nas últimas 10 partidas 9 derrotas e 1 vitória. Sabe de quem? Em cima de quem é essa vitória? Em cima do Vasco. Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse time do Vasco não representa a instituição e não representa a torcida. Realmente é um time que não condiz com a grandeza do Vasco. Então esse time do Vasco não põe medo em ninguém. Eu discordo nesse sentido. Agora vamos repercutir aqui as suas ações aí, os torcedores do esporte, em cima dessa opinião do Lucas. Liga só. Que absurdo o torcedor do Vasco pensa, tá certo? Daqui do torcedor do esporte, porque vocês já vieram jogar aqui. Você já sabe como é aqui. Domingo, tem certeza que eu tô com medo de tu? Tu tem certeza que eu tô com medo do Vasco? Não, peraí. Tu tem certeza? Eu não tive medo do Cruzeiro, que é campeão da Série B, com rodadas de antecedência. Aí eu vou ter medo de uma merda de um Vasco, é? Tu acha que eu vou ter medo? Não, sem brincadeira, olha pra mim, eu vou ter medo. Riam, gente, riam. Quem tá dizendo que a gente tá com medo? O Sport tem mais medo do Vasco do que o Vasco tem medo deles. Aqui no Recife, eu sendo Sport, tu também que tá me assistindo sendo Sport, tem medo do Vasco. O Vasco mais sobe, ou mais cai do que fica na Série A nos últimos anos, pessoal. O Vasco só vive caindo pra Série B. Será possível que eu vou ter medo do Vasco, é? Ontem teve um jogo muito mais difícil contra o Cruzeiro, pelo ímpeto, pelo que a equipe joga, pelo que a equipe produz, pelo que ela produziu no campeonato, pelo repertório tático, técnico de jogadas, né? Entre linhas. Mas o Vasco, eu tenho força para dar uma gaitada na tua cara, ó, macho. Pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. Escutar isso é um absurdo. E pode ter certeza, viu? Venha-se embora para Recife,
você que falou isso e outras pessoas, outros vascaínos que falam isso também, porque eu tenho certeza que tem vascaíno lá no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do Brasil que teme sim essa partida contra o Sport aqui. Teme. Mas depois do Eurico, quem é o Vasco? O Vasco tem 3 ou 4 rebaixamentos aí. Nos últimos 15 anos, o Vasco tem jogado mais Série B do que Série A. Estou eu aqui supondo, né? Mas o Vasco tem rebaixamento pra caramba. O Vasco tem tanto rebaixamento como o Sport, como um Bahia, entende? Como um time que muito possivelmente está mais acostumado a jogar a segunda divisão do que a primeira. Quem é o Vasco dos últimos anos, galera? E aí vem esse menino aí dizendo, o que o Vasco é o Vasco. O Vasco é o Vasco e o Sport. O Sport é o Sport. Muito bem. No confronto direto dos dois clubes na história, o Vasco leva vantagem, né? O Vasco realmente tem uma camisa mais pesada, tem mais torcida, tem mais tradição, no sentido de que é mais bajulado pela mídia, né? Porque tradição por tradição, o Sport também tem muita tradição, o Sport é um clube centenário. Mas será que o Sport é tão será que o Sport é tão, digamos assim, pequeno ou irrisório como essa galera acha? Eu não acho. A verdade, pessoal, é que a torcida do Vasco tá, se pelando de medo do Sport. E agora ficaram com a notícia até pior, né? Porque, por mim, o jogo do Sport era na Arena Pernambuco, mas o Sport decidiu que o jogo será na Ilha do Retiro. Será que esse time do Vasco, que não ganha de ninguém fora de casa, que conseguiu uma vitória aí, não sei como, no sufoco, contra um Operário, que é um dos piores times do campeonato, de 3-2 de virada, será que esse Vasco vai aguentar o Sport? Será que esse Vasco vai realmente provar de que o Cruzeiro, no último domingo, deu bobeira com o Sport na Ilha do Retiro, colocou o time misto e levou 3 do Sport? Será que é porque o Cruzeiro abriu o jogo para o Sport? E se esse Vasco tomar 3 do Sport na Ilha do Retiro? Porque não se engane, vascaíno. Vocês agora vão pegar em bomba, porque quando o jogo era na Arena, eu vi o lado financeiro do Sport, que era bom para arrecadar dinheiro. E a gente ia sufocar vocês também, coisa que vocês não conseguiram fazer com o Sport no Maracanã, tá? Vocês colocaram 60 mil pessoas no Maracanã e não venceram o Sport este ano. Foi até o Lisca, que foi a estreia do Lisca como treinador do Sport. No próximo fim de semana, domingo, serão apenas 20 mil torcedores na Ilha do Retiro, mas vocês vão ver, o bicho pegando. Aí eu quero ver se vocês, vascaínos, vão ganhar do Sport, tá? Quero ver qual será a desculpa de vocês do Vasco, se por acaso o Vasco perder do Sport, e se perder tomando 3 ou 4. Cuidado, hein? Cuidado! Eu vou estar aqui fazendo vídeo para tirar onda da cara de vocês, tá? A pergunta que não quer calar, vascaíno. Você tá com medo de enfrentar o Sport 4 horas, domingo, na Ilha do Retiro? Eu tenho certeza que não, mesmo com esse time limitado do Vasco. E eu vou falar por quê. Mas preciso pontuar aqui também, e concordo aí, né? Ele zoando aí o Vasco. Infelizmente a gente teve aí gestões nos últimos anos que acabaram com o clube. Realmente rebaixamento, jogadores que não tinham a mínima condição de jogar no Vasco, salários atrasados, e construiu essa realidade aí triste do nosso Vasco, mas que mesmo assim o torcedor do Vasco tá do lado, e por isso que eu falo, o torcedor vascaíno é o mais apaixonado desse Brasil, e não dá realmente para comparar aí em termos de paixão, vamos dizer assim, né? Sport e Vasco, cada um aí no seu cada um. Isso eu tenho que concordar aí com o Lucas. O que o Vasco representa, o Vasco não é um time local, somente do Nordeste. O Vasco é do Brasil. O Vasco vai jogar no Amazonas? Lota. O Vasco vai jogar no Maranhão? Lota. O Nicolas citou o Cruzeiro, por exemplo, aí, né, que fez uma boa campanha na Série B, mas em termos de torcida, paixão, o torcedor do Cruzeiro não consegue fazer o que o do Vasco faz. Vai jogar no Maranhão, vai jogar no Amazonas, vai jogar em qualquer canto do Brasil, você vai ver muito vascaíno. Mesmo com essas gestões de merda que passaram e que destruíram o clube, o torcedor do Vasco não larga de jeito nenhum a Cruz de Malta. Agora vamos pontuar aí, né? O vascaíno vai temer jogar contra o Sport da mesma forma que eu falei do time do Vasco, né? Bem coerente. Talvez se eu tivesse aqui com uns 3 latão, 4 latão na mente, eu viria aqui com outro discurso. Mas eu tô bem sóbrio, então tenho que pontuar que o time do Vasco realmente é muito fraco e depende aí do Andrei, do Marlon, do Ignaldo para dar um sopro de qualidade nesse time. Agora eu tenho que pontuar o time do Sport. Eu sei que o time do Sport aí é o 4º melhor mandante, mas eu tô aqui com a escalação do Sport. Pelo amor de
Deus, não dá para temer um time que tem o Saulo, o Eduardo, Rafael Thierry, né, Fabinho, Wagner Love, o sopro de qualidades deles lá é o Luciano Jubá, né, que parece luva de pedreiro. Então, pelo amor de Deus, claro que a gente não vai temer o Sport. Mais uma vez aqui pontuo, eu sei que o time do Vasco é muito fraco, mas dessa vez, torcedor do Sport, você não vai ver um Emílio Faro com medo de barrar Nenê, Alex Teixeira e Raniel, né, botar o Vasco em campo, um time pesado, porque muitas dessas derrotas aí, dessas 8 derrotas, os caras estavam com medo de barrar o Nenê, barrar o Alex Teixeira, barrar o Raniel, um time lento para jogar fora de casa. E a tônica da Série B é a seguinte: você dá a bola pro mandante e joga nos contra-ataques. O Vasco não tinha a mínima condição de fazer isso. Agora, o Vasco encontrou o time certo para jogar fora de casa e sim, ganhar do Sport, sim. Nós vamos ganhar do Sport, eu tenho certeza, né? E principalmente se Andrei, Marlon Gomes e Aguinaldo estiver bem no jogo, aí esquece. Quando você compara elencos, né? Claro que o time do Vasco é fraco, do Sport nem se fala. Mas quando você pontua aí Andrei, Marlon e Aguinaldo, jogadores de muito talento, você não vê isso do lado do Sport. Realmente você vê um time muito pesado, com jogadores experientes, né? O Fabinho, o Wagner Love, o Rafael Thierry, o Eduardo. Então, sinceramente, se esses 3 jogadores, os crias, tiverem bem no jogo, nós vamos ganhar sim do Sport. Não com facilidade, porque a gente não tem time para isso. Mas hoje dá. Com esse time que está entrando em campo, que entrou em campo contra o Novo Horizontino, assim para ganhar do Sport. E tenho que pontuar aqui, o time que sair na frente vai levar uma grande vantagem aí para ganhar esse jogo. O Vasco jogando fechadinho, o time do Sport é pesado, e sair na velocidade do Aguinaldo, e sair na velocidade do Marlon Gomes, sair na velocidade do Figueiredo, do bom chute do Figueiredo, irmão, o Vasco tem sim uma grande chance de ganhar do Sport. Eles estão contando aí, né, que aqueles técnicos horrorosos e com medo de tirar Nenê e Alex Teixeira e Raniel, isso acabou. Jorginho entendeu que o Vasco precisa de velocidade e vai colocar a velocidade para cima do Sport, sim. Não temos medo nenhum de encarar o Sport na Ilha do Retiro, porque os cria estão no time titular. Vocês vão conhecer eles domingo. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.